O Agrob, nesta semana, falou de biodiversidade à sustentabilidade. Falamos do preço da carne lá no alto e tantos outros assuntos que por aqui estiveram. O Agrob, resumo da semana, entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Você está acompanhando esse programa? Tem um QR Code na tela, você pode colocar o seu celular, você vai até os programas que a gente vai apresentar e fazer um resumo aqui nesta semana, neste programa que faz um resumo da semana para você aqui no Agrob, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio. Para começar, a gente falou muito nessa semana sobre sustentabilidade, a sustentabilidade ambiental. Recebemos aqui no programa o Daniel Reis Raffaini, que é o gerente de sustentabilidade da Vitia, e a Cibele Medeiros, gerente de produtos biológicos da Vitia. Vamos ver. Sustentabilidade, eu tenho falado aqui no programa, né? Não tem jeito, hoje não se fala mais no agro sem falar em sustentabilidade. E no momento em que a gente começa a discutir os bioinsumos, pode ser um caminho de um namoro ainda mais intenso entre essa questão da sustentabilidade e o agronegócio, né? Desculpa, sem dúvida nenhuma, né? O tema está em voga, está com uma nova roupagem agora, né? Quando a gente fala do ESG, uma sigla aí, né, que incorporou a sustentabilidade, na verdade, atrelar as questões de meio ambiente, né, que todo mundo associa de uma maneira mais fácil, a parte de governança e a parte social. E o bioinsumo, na verdade, o Grupo Vitia, né, que é uma empresa brasileira de biotecnologia e nutrição especial para plantas, ela vem com essa pegada, na verdade, desde da fundação dela, desde os anos 70. Ela já trabalha com a parte de inoculantes, né, de bactérias. Então, a sustentabilidade para o grupo ela já vem no DNA. E de lá para cá, nesses 51 anos aí de empresa, a Vitia se especializou muito nessa questão, né? E hoje traz uma gama de produtos, né, uma fábrica nova, diversas opções para realmente trabalhar esse tema de uma maneira mais abrangente, né? Olhando, sim, para a governança, olhando para as questões sociais, olhando, lógico, para o meio ambiente, para a preservação como um todo. E até para a gente entender, Cibele, em forma... os bioinsumos, eles fazem, às vezes, do fertilizante, do que a gente precisa tanto, ainda precisa de ser mais estudado para ter uma eficácia ainda maior, para a gente dar um raio-x mesmo desse insumo que, na prática, até já para quem investiu lá atrás, como é a empresa de vocês, vocês estão num momento de recuperação do investimento, né? Foram momentos de dificuldade no que diz respeito a esse modelo de negócio. Então, de certa forma, isso mostra, até a experiência de vocês como empresa, mostra o quanto que a gente está avançando no que diz respeito aos bioinsumos, né? Com certeza. Quando a gente fala de bioinsumos, é importante que a gente também tenha uma noção da classificação desses produtos, né? Os bioinsumos são insumos que podem ser, por exemplo, produtos à base de extratos de plantas ou à base de organismos. E esses organismos, eles são aplicados tanto para a nutrição de plantas ou também para o controle de pragas e doenças. Então, mais recentemente, a gente acompanhou, né, esse crescimento, esse aumento do uso, da adoção do controle biológico no Brasil, que consiste, né, em usar defensivos biológicos para o manejo de praga e doença, que causam perdas em produtividade,
ou até mesmo utilizar esses bioinsumos no intuito de fornecer nutrientes para as plantas, né? Se a gente pegar um histórico, o grande case de sucesso que a gente tem de utilização de bioinsumo na agricultura, sem dúvida, é com a adoção do inoculante, né, que é a base de uma bactéria que consegue fixar o nitrogênio atmosférico e fornecer para algumas culturas 100% da demanda, como por exemplo na soja. Para outras culturas, a gente tem também a aplicação de bioinsumos, tanto para fornecimento de nitrogênio, ou até mesmo com um bom enraizamento, um bom desenvolvimento vegetativo, e também no intuito de extrair melhores nutrientes que já estão no solo, como é a questão do fósforo. Legal. E Cibele, quando a gente pega o bioinsumo, porque os agricultores familiares, o pequeno agricultor que está nos acompanhando, ele já é criativo, já faz os bioinsumos, já transforma algumas coisas no dia a dia, né? Até mesmo quem faz uma plantação aí de forma caseira, em casa, né? Faz uma cultivar em casa, já tem esse caminho. Quando a gente vai para a escala e a gente tem esse bioinsumo em escala sendo vendido, ele corre o risco de perder a qualidade? Qual que é o caminho para que essa qualidade não seja perdida aí no decorrer do processo? Sem dúvidas, né? O grande pilar que a gente tem também enquanto empresa é a pesquisa, o desenvolvimento e também trazer inovação. Então, uma formulação de produto, ela tem que ter altamente, né, um estudo e também muita tecnologia embutida. Quando a gente fala de bioinsumos à base de organismos vivos, né, e aí eu vou considerar os inoculantes e até mesmo os biodefensivos, tem um estudo amplo, né, de forma que a gente consegue entender de fato qual é o micro-organismo a ser aplicado nesse bioinsumo e, principalmente, como multiplicar ele em larga escala para que a gente tenha um produto de qualidade final, né? E quando eu falo de qualidade final, eu estou falando de um produto puro, livre de contaminantes, que a gente tenha, de fato, aquele organismo benéfico contendo como base do produto e também tudo que esse micro-organismo consegue produzir durante um sistema de fermentação. E, para isso, a gente precisa de uma estrutura altamente tecnificada, né, com parâmetros, para que no final a gente entregue um produto de qualidade e que a gente tenha principalmente constância nos lotes e, consequentemente, uma constância no resultado final do produtor. O agro e o preço do supermercado. Pois é. Essa semana a gente falou não só do preço da carne, a gente até tinha trazido isso em outros dias aqui no programa, mas o preço dos alimentos no supermercado. E o quanto que isso impacta o agronegócio, impacta os agricultores e todo mundo envolvido também na agropecuária. A pesquisa mostra uma deflação, tem preço caindo, mas o produtor tem sofrido demais ainda com os preços. Vamos ver. E a pesquisa de preço no que diz respeito ao alimento, o que mais chamou atenção nessa pesquisa dessa semana, Feliciano, no que diz respeito aos supermercados? Bom, na verdade, alguns itens, Fabiano, chegaram até a cair em relação ao mês passado. Eu sei que muito consumidor, muito produtor rural assusta, porque a gente sabe da dificuldade do produtor de leite e da dificuldade do consumidor na gôndola dos estabelecimentos na hora de comprar um leite custando mais de R$10 o litro. Mas parece que os preços estão começando a ceder para o consumidor final. A gente nota que isso vem acontecendo principalmente em função da redução da demanda. Ou seja, os preços chegaram num tal nível que o consumidor começou a retrair, assustou o varejo, porque os produtos têm prazo de validade, e com isso aquela história, né? Dá um efeito casca ao contrário, porque as pessoas começam a comprar menos, o supermercado começa a negociar mais com seus fornecedores. Agora, essa deflação, nesse momento, ela é boa para o consumidor final. A gente entende que o mercado fica um pouco assustado de alguma forma, mas o consumidor ainda, por mais que ele esteja pagando muito caro do início da pandemia até agora, pelo menos a gente teve quedas aqui no último mês pelo preço médio de 18% no leite integral, por exemplo, de uma determinada marca mais famosa, que era R$ 7,66, passou para R$ 6,27. E não foi só ela, a gente teve outras marcas aqui caindo 13%.
Isso no caso do leite, tá? O próprio feijão também vem com uma queda em todas as marcas, quedas que chegaram até 16% no quilo do feijão carioquinha, preço médio de algumas marcas que eram mais de R$ 10,07, você imagina? Passou para Uhum. 8,37. É isso que a gente está falando. Teve queda, uma queda boa de 15%, mas você pagar ainda, o consumidor mineiro pagar ainda R$ 8,50 num quilo de feijão, ainda é caro. É o mesmo do leite. O leite a gente estava acostumado a pagar antes da pandemia R$ 2,99, R$ 3,99, dependendo da marca. E mesmo com a queda agora, ele continua em patamares mais altos. Um detalhe interessante, o arroz, Uhum. a gente teve, né, a internet chamou muita atenção dos aumentos do preço do arroz durante a pandemia, o governo até reduziu os impostos, mas o que Uhum. acontece? As marcas mais visadas, que são as mais tradicionais e que mais vendem nos supermercados, elas começaram a reduzir pelo menos nos 2 últimos meses. Nós tivemos somente no último mês marcas que eram R$ 19 em média, um pacote de 5 quilos, passou para R$ 17,25, que dá uma queda de 9,34%. Agora, outras marcas desconhecidas, que são até mais baratas, chegaram até a aumentar os preços, né? Estavam em torno aí de R$ 20, passando para 24. Então, assim, o consumidor ele depende muito da pesquisa de preço para estar comprando melhor, valorizando o seu dinheiro, viu, Fabiano? Porque esses dados são dados estatísticos, que não deixa de ser uma Uhum. boa notícia, mas a gente tem muita gordura para queimar ainda nesses preços. A gente sabe que o Uhum. produtor rural, o agropecuário, ele está sofrendo muito com o custo de produção, né? Você tem o custo aí do milho, da soja, que é ração para gado, para o leite também, né? Período seco, então o custo de produção é muito maior. No caso da Uhum. carne, a gente ainda não tem refresco, né? Os preços estão nas alturas, a gente tem uma queda, por exemplo, pequena na carne bovina, a gente tem aumento na carne suína e frango, por exemplo, que estão sendo mais demandados nesse momento, né? Pois é, e aí a gente falando aqui, por isso até eu quis trazer essa discussão aqui, né, para a gente poder, aqui no Agro B, até aproveitar o seu conhecimento também, né, Feliciano, com a questão dos preços. O agricultor, o produtor, ele, tem até para a gente bater esse papo, porque eu estava pesquisando e estava vendo uma matéria da Forbes perguntando, né, qual que é a culpa do agricultor, do produtor rural com preço final? E na verdade o produtor, ele não tem muita ingerência sobre o preço final, né? Porque são outras fases. Então quando a pessoa entra no supermercado e fala: "Nossa, batata tá muito cara". O produtor da batata é o que menos ganha nessa fatia toda, né, Feliciano? É legal a gente apontar isso, né? É muito importante, Fabiano. Nós aqui, como consumidores, pelo menos a grande maioria dos consumidores, quando a gente vai nos estabelecimentos fazer compras e a gente vê os preços altos, não quer dizer que a gente pensa no produtor assim que está ganhando dinheiro, não. Muito pelo contrário. A gente entende a dificuldade. Eu vou te dar alguns exemplos. A própria questão da ração do animal tem feito com que a oferta de leite tenha caído, porque você tem um custo muito alto para tirar o leite e você, tendo esse custo alto, você não consegue repassar no preço, que a cooperativa muitas vezes não paga o preço ideal para o produtor. Então, aí chega aquela sensação, mas o produtor rural deve estar ganhando muito, rios de dinheiro. Não é a realidade. É o que aconteceu propriamente com os produtos como os legumes, verduras, né? Nós tivemos muitas chuvas no início do ano. Então, isso deu uma quebra, um prejuízo muito grande na produção. Claro que se recupera, mas assim, demanda muito. Você tem o custo do transporte que vem aí sendo majorado desde o início da pandemia, agora que deu uma refrescada no diesel, mas para você ter uma ideia, a gente teve uma queda de 2,5% no diesel, no litro do diesel, só que tem um aumento acumulado de janeiro do ano passado até agora de mais de 90%. Né? Então, o que a gente entende é o seguinte, que quem está sofrendo muito são as duas pontas, né? Que é o produtor e o consumidor final. Né? A gente sabe que tem alguns setores que estão realmente, de fato, se dando muito bem, que aí é muito, principalmente a questão do corte, né? Quem está exportando, aí sim se dá muito bem, porque recebe em dólar. Mesmo assim, a gente tem o outro lado da balança, que é o aumento de custo na ração do animal, dos defensivos agrícolas, que tem aumentado muito em função da guerra também, do dólar perante ao real. Então, são diversos fatores. Eu acho que tem que ter o equilíbrio. Nós aqui Uhum. lutando, né, para ter um preço menor e mais justo na prateleira e tendo condições de comprar, porque o que acontece? A partir do momento que os preços sobem muito,
o consumidor não tem condições de comprar, o produto vence na prateleira, o varejo muitas vezes ali vai comprar menos do produtor rural. Enquanto ele tem um mercado que ele pode exportar, né, ok, ele consegue aí se dar bem. Agora, a partir do momento que ele não tem esse mercado, aí fica complicado para o produtor. Mas é nítido aí o que eles passam, a dificuldade de se produzir no Brasil, e tem que ser valorizado sim. Agora, o consumidor final tem que ter condições de comprar o produto dele. Esse é o equilíbrio ideal, né, entre a produção e realmente o consumidor final. E a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente continua falando aqui sobre assuntos importantes que estiveram no AgroB nesta semana. É já já.